Olá, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a audiência pública de finanças e orçamento. Será apresentada a peça orçamentária que estima e fixa a receita do município para o exercício de 2021. O presidente permanente da Comissão de Finanças e Orçamento é o vereador Ivan Ildebrando, o vice-presidente é o vereador Jair do Bar e o membro é o vereador Lalá. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a audiência pública de Finanças e Orçamento, onde será apresentada a receita para 2021. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, e em parceria com a TV Polo, canal 11 da NET, você terá a oportunidade de acompanhar esta audiência pública ao vivo, que começa em instantes. Aguardem. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública para apresentação da peça orçamentária para o exercício de 2021. Convido para compor a mesa o ilustre vereador, vice-presidente, respectivamente vice-presidente Jair Ferreira Lucas. Convido para compor a mesa o senhor Domingos Sávio Pereira, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Domingos Sávio Pereira para expor aos presentes a peça orçamentária para o exercício de 2021. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Ivan. Bom dia, vereador Jair. Bom dia aos presentes. Mais uma vez estamos aqui nesta casa, em cumprimento do que determina a legislação, para apresentarmos a nossa peça orçamentária para o exercício de 2021. Antes de dar início à apresentação, eu gostaria de fazer algumas considerações que foram consideradas na elaboração dessa peça orçamentária, em virtude do que nós estamos vivendo neste ano, um ano que nos preparou uma peça que nós não esperávamos. Essa pandemia que, inicialmente, as pessoas achavam que ia ser algo transitório, se tornou duradoura. E tudo isso, com certeza, impacta na elaboração da peça orçamentária. Nós, quando começamos lá em março, elaborarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós tínhamos um cenário. Estava iniciando a pandemia, e nós tínhamos um cenário econômico totalmente diferente daquele que foi montado na hora de elaborarmos a lei orçamentária para 2021. Essa crise mundial que se alastra até hoje pelo planeta Terra, com certeza será um marco histórico que nós, daqui a 20, 30, 40 anos, estaremos lendo nos livros de história. Talvez não eu, mas meus filhos, meus netos, com certeza terá essa lembrança de que algo diferente aconteceu no planeta Terra no ano 2020. Então, a trajetória que nós vislumbramos para 2021, diante de um cenário de incertezas, nós pregamos pela prudência. Nós temos algumas coisas que não são previstas e que no decorrer do exercício elas vão surgindo e a gente vai moldando de acordo com aquilo que a gente tem de recursos. Então, nós temos a consciência de que num cenário de incerteza, a prudência é a melhor forma de elaborarmos uma peça orçamentária. Outro ponto que tem que ser destacado é que nós chegamos ao fim de mais um ciclo econômico
o ciclo orçamentário, o PPA é elaborado para 4 anos, e a cada ano nós elaboramos 2 peças. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, esta é a última lei orçamentária do PPA 2018-2021. No próximo ano, estaremos elaborando um novo PPA para mais 4 anos, PPA 2021 a 2024. Então, dando início à nossa apresentação, a parte conceitual, o que é o orçamento público? O orçamento é um instrumento de gestão governamental contínuo e dinâmico. Por que contínuo? Porque nós temos justamente esse ciclo de 4 anos, contínuo, ininterrupto e flexível. O orçamento precisa ser flexível até para atender essas demandas que surgem no decorrer do exercício. E traduz em termos físicos e financeiros para determinado período os programas de trabalho do governo, cujo ritmo de execução deve ser ajustado ao fluxo de entrada dos recursos previstos, de modo a assegurar a sua implementação. A base legal que estabelece a obrigatoriedade da lei orçamentária está fixada na Lei Federal 4.320 de 64, na Constituição Federal, na Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Secretaria do Tesouro Nacional. Qual a finalidade da lei orçamentária? É estimar a receita e fixar a despesa para o exercício vigente. A abrangência. Nós temos o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos para o período vigente. Os principais princípios orçamentários. Aqui nós demonstramos 12 princípios, né? Da anualidade, da anualidade, do valor bruto, enfim, vários itens que determinam esse ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele compõe-se de 4 fases: a elaboração, a aprovação, a avaliação e a execução. Neste exato momento, nós elaboramos e agora está na fase de aprovação pelo Legislativo. Como inicialmente eu falei, nós estamos concluindo o PPA deste governo, que iniciou lá em 2018 e que finaliza com essa lei orçamentária para 2021. Tá? Nesse PPA foram estabelecidas todas as políticas e programas do governo, que com certeza, se algumas não foram totalizadas na sua essência, mas que todas elas iniciaram e estão em andamento. E aqui, nós entramos naquela fase. O orçamento, ele é uma estimativa de receitas, onde nós fixamos despesas. Por gentileza, você volta só no slide anterior? Isso. Por favor. Não, à frente. Mais uma frente. A próxima. Isso. Aqui, nós demonstramos a receita da administração direta. Receita tributária, 283.465.000. Receita de contribuições, 4.373.000. Receita patrimonial, 3.989.000. Transferências correntes, 978.164.000. Outras despesas correntes, 7.930.000, o que totaliza uma receita corrente de 977.921.000 reais. É bom frisar, essas transferências correntes, aí está os repasses que vêm do FPM, o que vem do ICMS, tá? E aqui nós temos as receitas de capital. Nós temos aí sinalizado, que a gente chama na linguagem orçamentária, uma janela orçamentária, onde a gente pontua aí R$1.000 para operações de crédito, que porventura possam surgir no decorrer do exercício. Alienação de bens, 30.027.000, transferências de capital, 34.561.000, e outras receitas de capital, 1.266.000. Essas transferências de capital aí estão elencadas todas aquelas transferências que porventura venham do governo federal e do governo do estado.
Aqui nós temos o demonstrativo da receita líquida. Receitas correntes, 977.921.000. Receitas de capital, 65.855.000, o que totaliza uma receita bruta do executivo de 1.043.776.000. Dessa receita bruta, nós temos a dedução do Fundeb, é aquilo que fica retido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que vai formar o Fundeb. 96.128.000, e aí nós chegamos à receita líquida de 947.648. É bom frisar que dessa dedução do Fundeb, isso é o que fica retido. A previsão daquilo que retornará aos cofres do município será de 70.551.000. E aqui nós temos as principais fontes de arrecadação. A estimativa para 2021 apresenta como previsão para o IPTU 120 milhões, o ISS-QN 103 milhões e 632 mil, o IPVA 13 milhões, o imposto de renda retido na fonte 50 milhões 660, o ICMS 413 milhões e os royalties 68 milhões 588 mil. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses em relação aos royalties, porque nesse cenário de incertezas, quando da elaboração do orçamento para 2020, nós tínhamos uma expectativa muito positiva em relação aos royalties. No início do exercício, nós tivemos alguns problemas de natureza mundial, a crise alguns fatores do petróleo, no preço do petróleo, e depois acrescido isso, a pandemia da Covid-19, a nossa estimativa que tínhamos para 2020, ela não se realizará. Com certeza nós teremos aí um déficit em relação àquilo que nós estimávamos para 2020, de cerca de 30 milhões. Então, para 2021, isso aí são dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, que a gente estimou em 68.588.000. O FPM, a previsão é de 50 milhões, e o ITBI, 2.407.000. E taxas, essas taxas são taxas diversas, 6.728.000. E aqui a gente detalha, são aquelas as vinculações legais. Essas são as receitas que servem de base para a apuração daquilo que deve ser aplicado para a saúde e para a educação, que vai estabelecer aqueles parâmetros dos 15 para a saúde e dos 25 para a educação. Muitas vezes as pessoas confundem, eles pegam todas as receitas e calculam 15 e 25, o que não é verdade. Temos que pegar aquelas receitas que estão elencadas como a base de cálculo para os 15 e para os 25. Então aí nós temos o IPTU, o ITBI, o ISS-QN, o IRF, o FPM, ITR, ICMS e a desoneração do ICMS, que é a Lei Complementar 87/96. O IPVA, o IPI e as multas e juros da dívida ativa. Isso, nós chegamos a um somatório de 757.377.000. Aí sim, aí você aplica os 15% para a saúde e os 25% para a educação. Esse quadro, talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas aí a gente vai ver os valores dos 737 milhões, quando você aplica os 15%, você chega ao valor devido para a saúde e os 25% para a educação. Isso vai ser visto lá numa tabela futura. Por favor, pode avançar. Isso aí é só elencado as receitas e os percentuais, receitas e despesas. Por favor. E aqui nós temos a previsão por fontes de recurso. A fonte 1, que é o Tesouro, 777.798.000. Os convênios estaduais, 81.848.000. Esses convênios estaduais, como fonte 2, aí encontra-se incluso aquilo que a gente vai receber do Fundeb, os 70.551.000. Os demais são recursos oriundos de convênios que porventura venham do governo do estado. Nós temos aí os fundos especiais, que são os recursos vinculados, aí nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente, todos esses fundos que têm os seus recursos vinculados. Convênios federais, 82.538.000, e aí temos todas as transferências, né, do SUS, recursos oriundos de outros ministérios.
Outras fontes de recursos, 107 mil, e operação de crédito, que é aquilo que a gente já havia pontuado, que se aplica a uma futura operação de crédito. Por favor. E aqui nós temos a receita consolidada do município. A prefeitura, isso aqui em termos de receita bruta, 1.043.776.000. A Caixa de Previdência, 57.915.000. A CMT, 4.120.000. O FUNPEV, 192.952.500. Isso totaliza uma receita bruta de 1.298.773.500. E aí, dessa receita bruta, nós deduzimos aquilo que fica retido para a formação do Fundeb e nós obtemos a receita líquida. Receita líquida consolidada de 1.202.635.500. E aqui, mais detalhada, de forma mais analítica, nós temos, aqui para ficar bem evidente, a administração direta, receita bruta, menos a dedução para o Fundeb, nós chegamos à receita líquida da administração direta. A administração indireta, nós temos 254.987.500, que é a receita líquida por conseguinte. Daí, nós temos o total de 1.298.752.000, que é a receita bruta, e chegamos àquele valor de 1.202.635.000, que é a receita corrente, a receita líquida do município. E aí nós desmembramos aí a receita da administração indireta, Caixa de Previdência, 57.915.000. Nós temos aí o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, que totaliza 192.952.000, e a Companhia Municipal de Trânsito, CMT, 4.120.000. Essa aí é a receita própria da autarquia. E aí nós temos aí as transferências financeiras, que aí vem o repasse que é feito para a Câmara Municipal, 44.040.000, o Fundo de Previdência, 14.616.909, e a Companhia Municipal de Trânsito, 14,5 milhões. É bom frisar que essa transferência aí para o Fundo de Previdência dos Servidores, isso aí se aplica à massa 1, que é aquilo que a Prefeitura tem como dever de honrar nela na sua totalidade, e complementação para a massa 2. Logo a seguir, a gente chega na receita corrente líquida estimada, e é esse valor aí que serve como parâmetro para o cálculo das emendas impositivas. 881.793.000. Tá? Essas emendas impositivas, elas correspondem a 1,2% desse valor, o que chega ao valor de 10.581.516. Se ratearmos isso aí pelo número de vereadores, nós chegamos ao valor per capita por vereador de 705.734. Isso foi o lado da receita. Agora nós temos a despesa. Como o orçamento tem que estar em equilíbrio, receita tem que ser igual à despesa. Por favor. E aí nós temos a despesa elencada por secretaria. Gabinete do Prefeito, 5.161.000, Secretaria de Planejamento, 18 milhões. Aí é bom frisar que dentro dessa dotação, dessa previsão aí da Secretaria de Planejamento, está aquele valor dos 10 milhões que estão alocados às emendas impositivas e que agora, no processo, os vereadores irão destinar esse recurso de acordo com a sua vontade, né, que o orçamento é impositivo, e esse valor vai ser deduzido da reserva de contingência e na peça orçamentária final ela será alocada em outras secretarias, sendo que desse valor 50% é destinado à saúde. E aí temos as secretarias com maior valor percentual do orçamento, que é a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças. Quando as pessoas olham, outro dia até o prefeito, o ano passado, ele me indagou, por que a Secretaria de Finanças com esse valor tão grande de orçamento? Na verdade, aí é onde está alocado o pagamento das dívidas. Você veja aí, mais de 159 milhões, desse valor aí, mais de 77 milhões será destinado ao pagamento daquele parcelamento do Fundo de Previdência dos Servidores. Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, enfim. E aí nós temos 947.848.000. Tá.
Que aí alguém pergunta, mas poxa, esse valor ficará todo com a prefeitura? Não. Veja lá que tem lá em vermelho, ó, transferências financeiras, 73 milhões 156 mil, o que corresponde a 7,72% desse valor estimado, são aquelas transferências financeiras, o repasse para a CMT, para o Fundo de Previdência e o valor devido à Câmara Municipal. Aqui, nós elencamos algumas das principais despesas. Tá? Pessoal, 331 milhões. Benefícios, esses benefícios compõem o quê? A cesta básica dos servidores, o vale transporte e o vale refeição. 38 milhões 384 mil. Aqui, aquilo que eu havia mencionado, o parcelamento do FUNPREV, que está alocado lá na Secretaria de Finanças. 77 milhões e meio. PASEP e INSS, 9 milhões 930. Precatórios, 41 milhões e meio. Cursan, esse é um valor que é alocado anualmente no orçamento para a liquidação da Cursan, 3 milhões e 700 mil. Outras dívidas, e aí temos aquela dívida com a Caixa de Previdência dos servidores, só a título de exemplo, 10 milhões e 500. Aqui alguns contratos. Contrato do lixo domiciliar, 26 milhões e 800. O contrato hospital municipal, 30 milhões. E os diversos contratos da saúde, 35 milhões e meio. Aqui nós temos esse TAC, Vila dos Pescadores. Isso é o cumprimento de um TAC, em que o município conseguiu, junto ao Ministério Público, que esse valor fosse revertido ao Fundo Municipal de Habitação. Então, anualmente, nós creditamos na conta do Fundo Municipal, temos por obrigação creditar na conta do Fundo Municipal de Habitação, 4 parcelas que deverão totalizar no próximo exercício esse valor de 14 milhões 102.881. Aqui nós temos também aquilo que é destinado ao contrato de vigilância patrimonial, 8 milhões 632 mil. O subsídio ao transporte coletivo, que é aquilo que o município arca como subsídio para manter o transporte coletivo no município, 3 milhões. E água, energia, elétrica e telefone, que são as despesas de custeio da prefeitura, 11 milhões e 700 mil. O CAMP, que é um convênio que a prefeitura tem com essa instituição desde 71, salvo engano, que está na ordem de 3 milhões e 800 mil. Chegamos, então, a esse valor de 646 milhões 960 mil 216. Por aí os senhores percebem uma coisa. O tamanho da máquina, o tamanho do custo da máquina. São despesas operacionais que impactam em qualquer investimento. Tá? Aqui nós temos, neste quadro, o quadro de aplicação. Isso é o que ficou na nossa peça orçamentária para 2021. A educação, ela tem uma fatia de 32,04% do nosso orçamento. A saúde, 20,54%. E o pessoal, 37,64%. É interessante, se nós voltarmos alguns exercícios atrás, para a gente ver os percentuais de antes e os percentuais de agora. Se você observar os percentuais para a saúde, para a educação, eles são crescentes. Os percentuais da despesa de pessoal, nós conseguimos ajustar de forma que hoje ele está previsto para 37,64%. Alguém poderia perguntar, mas dentro dessa previsão orçamentária para 2021, o que foi levado em consideração? Tem reajuste para o servidor? Tem aumento salarial? Todos nós sabemos da Lei Complementar 173, principalmente no seu artigo 8º, que define para os entes federados a obrigatoriedade de não reajustar a despesa de pessoal até o final de 2021. Então, nós pegamos a folha projetada para 2020 e nós atualizamos só em termos de crescimento vegetativo e nós chegamos a esse montante aí de 331.911.335, o que corresponde a 37,64% da nossa receita estimada.
E aqui, de forma mais analítica, a destinação das transferências financeiras, só para deixar bem registrado, Câmara Municipal 44 milhões de 40 mil, a CMT 14 milhões e meio, para o custeio da máquina da CMT, o FUNPREV, o que totaliza 73 milhões 156 mil 609. E aqui mais detalhado, só a título de exemplificação, compor a despesa da administração direta, prefeitura, no caso, e os demais órgãos, a Caixa de Previdência, a CMT, a Câmara, o FUNPEV. Tudo isso totaliza, então, a receita líquida de 1.202.635.500. E aí a gente parte para a execução, e aí é onde começa a coisa mais sensível, que é durante a execução, a gente ter um orçamento em equilíbrio. 3 fatores podem acontecer durante a execução. Termos um desequilíbrio positivo, que é o quê? A receita maior que a despesa, é o que todo mundo sonha, esse é o desejo de todo gestor público. O desequilíbrio negativo, que esse é o proibido, que seria a despesa fixada maior que a receita prevista, isso aí seria danoso. E o equilíbrio orçamentário, que seria receita igual despesa. São 2 mundos desejáveis. Receita igual despesa já seria benéfico. Mas retorna, por gentileza. Uma coisa, receita prevista maior que despesa fixada. Isso pode acontecer se durante o exercício nós tivermos um excesso de arrecadação, aí teríamos um mundo mais favorável. Aí sim, seria a receita prevista maior que a despesa fixada. Isso daria uma flexibilidade maior de investimento. E isso é o que não pode acontecer. Despesa maior que despesa. Na verdade, o orçamento, ele não é uma peça de ficção, como muitas pessoas dizem. São as pessoas que não sabem o que é orçamento, nem o orçamento doméstico. Porque quem sabe o que é orçamento doméstico, isso a dona de casa sabe melhor que ninguém, até para ensinar os economistas a como administrar um orçamento curto. Receita nunca pode ser menor que despesa. Isso em qualquer empresa, em qualquer instituição, na instituição familiar. Então, o nosso alvo tem que ser o equilíbrio orçamentário. E talvez essa seja a grande chave para podermos sair dessa crise. Nós estamos vivendo uma pandemia que afeta diretamente a saúde. Por enquanto, todo mundo está concentrado só na esfera da saúde. Mas vai chegar um momento que a atividade econômica, a crise econômica, ela será o fator mais preponderante de tudo isso. Nós não sabemos qual o cenário que teremos a partir de 2021, mas enquanto não tiver definitivamente uma vacina que possa dar mais segurança para as pessoas, a atividade econômica está indo nesse passo lento, e 2021, por todos os dados divulgados, tanto pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, como pelo Banco Central, pelo Boletim Focus, as estimativas não são tão alarmistas, mas também não são tão otimistas. Então, o que a gente torce é para que 2021 nós possamos iniciar um orçamento com os pés no chão. O fato de estar estimado não significa orçamento realizado. E isso nós estamos vendo agora em 2020, quando, lá em abril, que foi o início da pandemia, quando nós tivemos que ajustar algumas coisas dentro do orçamento para 2020, o contingenciamento, no seu devido tempo, proporcionou que hoje estejamos já baixando o trem de pouso para aterrissarmos nesse exercício de 2020, fecharmos 2020, prepararmos para 2021, uma certeza de que tudo aquilo que era possível fazer em 2020, nós fizemos. Pegos de surpresa pela pandemia, de imediato as ações que a Secretaria de Saúde iniciou, independente da transferência que veio da União ou do Estado, existia dentro da estrutura da Secretaria de Saúde recursos que deu início a todas aquelas despesas que já prevíamos que poderiam ser executados de outra forma, nós direcionamos para o combate ao Covid. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas poxa, esse código de aplicação 312 tem algumas coisas que não constam nesse código. Claro, quando a pandemia começou,
o Tribunal de Contas não havia ainda nem especificado qual o código de aplicação que seria destinado para esses recursos. E, a bem da verdade, de início eles estabeleceram um código totalmente diferente e nós já estávamos operando isso como recurso do Tesouro mesmo. Então, nós gastamos recursos do Tesouro direcionado para a pandemia, sim, no início. Quando os primeiros recursos chegaram de transferências do Estado ou da União, nós já estávamos tomando as devidas medidas com recursos do Tesouro. A partir do momento que os recursos vieram vinculados, nós passamos a classificá-los dentro daquele Código de Aplicação 312, como depois, em outras despesas de outras secretarias, todas elas estão, sim, vinculadas. Tudo que é recurso destinado ao combate da Covid-19 estão sendo classificadas em conformidade com aquilo que estabeleceu o Tribunal de Contas, sim. Então, para 2021, nós temos esse cenário. Nós, do planejamento, nós não exercitamos futurologia. Nós pegamos aquilo que nós temos diante da realidade, fazemos aquelas projeções com base em parâmetros, nós nos servimos de parâmetros que o governo federal utiliza, que o governo do Estado utiliza, são os cenários macroeconômicos. Então, o que está aí é aquilo que é o possível. Só 2021 nos dirá se isso, de fato, se materializará ou não. Mas uma coisa é certa, nós estamos encerrando 2020 muito, apesar de toda a crise, apesar de todos os percalços que nós encontramos ao longo do caminho, uma coisa tem sido o norteador desses 4 anos, que foi justamente a responsabilidade fiscal. Eu acho que nenhum relatório do Tribunal de Contas aí aponta que nós estejamos infringindo em algum daqueles limites estabelecidos. Às vezes a gente até peca pela prudência, mas é melhor pecar pela prudência do que pecar pela negligência. Às vezes a Secretaria de Planejamento é mal compreendida quando ela diz tem que parar. Tem que parar, tem que reduzir a marcha, tem que rever, tem que repensar. Esse é o papel, é um papel meio... É complicado, né? Porque todo mundo só quer ouvir sim. E na hora que tem que dizer não, o planejamento tem que dizer não. E muitas vezes eu tive que falar não para o prefeito, em algumas ocasiões. Não é um não por ser não. É um não porque não tem. Às vezes as pessoas questionam, mas por que tal ação não aconteceu? Por que tal investimento não aconteceu? O outro dia eu fiz a seguinte colocação. Ou você atende à saúde, ou você atende à cultura. É isso. Recursos, os recursos sempre foram e sempre serão limitados. É essa escassez que justifica a existência da ciência econômica. Se não tivesse escassez no mundo, não teria nenhum sentido de ter a ciência econômica. Não teria. Então, governar é definir prioridades, é definir metas, é estabelecer muitas vezes em detrimento de uma ação para aplicar em uma outra área que é necessário. Muitos projetos que estavam de investimentos foram reduzidos. Para 2021, a gente sabe a responsabilidade que terá a Secretaria de Educação. O prefeito já anunciou a prioridade da educação. E é claro, a educação, ano que vem, tomara a Deus que tenhamos já, antes do final do ano, essa vacina, para que as pessoas possam voltar a ter a sua atividade diária normal, que a economia volte à sua normalidade, mas esse ano nos ensinou lições que nós guardaremos para o resto de nossas vidas. Nós fomos obrigados a nos reinventar. Pessoas que não tinham contato com a tecnologia foram obrigadas a fazer uso dela. Pessoas que antes não sabiam que era possível trabalhar à distância, que hoje fazem isso, e vai mudar o cenário. Nós não sabemos que cenário nós teremos a partir de 2021, mas ele será um cenário totalmente diferente daquilo que foi 2019, e esse marco, acho que nós estamos vivendo uma transição histórica, que talvez os livros de histórias daqui a 10, 15, 20 anos vai falar, olha, isso aqui marcou
uma nova divisão da história, como foi a Idade Moderna, da Idade Moderna para a Idade Média para a Antiguidade. Então, eu acho que a pandemia será um marco na história. E as pessoas, com certeza, ao sair dessa crise, elas não sairão as mesmas. Todo mundo teve uma lição. E as crianças que antes estavam acostumadas a frequentar as salas de aulas passaram a ter aula virtual. Os professores precisaram se reinventar, precisaram buscar recursos onde às vezes não tinham, para poder dar uma aula de qualidade. Eu digo isso com muita conhecimento de causa, porque eu venho de uma família de professores, eu convivo com o professor diariamente, e a gente vê as dificuldades que todos eles têm. Então, 2021, a Secretaria de Educação, com certeza, tem que ser olhada com muito carinho. Essas crianças que vão enfrentar uma nova realidade, os professores, o pessoal de apoio, por isso que a gente tem que ter em mente, preparar para receber para esse novo cenário, para essa nova realidade. Então, todos os investimentos que, porventura, estejam elencados nessa peça orçamentária, eles estão realmente, todos eles alinhados com um objetivo, que é retomar a normalidade de uma realidade que não será mais a mesma. Então, para o próximo exercício, para o próximo ciclo de 4 anos, quando formos escrever um novo PPA, talvez a gente tenha que usar como parâmetro a nova realidade que nós teremos a partir dessa crise. Temos que, nos anos 80 falava muito em reengenharia, né, professor Wilner? Reengenharia econômica, reengenharia na administração. Alguns gurus da administração falavam, olha, nós estamos vivendo um paradigma. E qual será a nova tônica de pós-pandemia? Eu acho que, mais uma vez, o papel da sociedade em acompanhar o orçamento, em ver que o gestor muitas vezes tem que tomar medidas duras para salvaguardar o interesse maior. Governar nem sempre é agradar, mas com certeza tem que estar apto a atender aquelas demandas que muitas vezes a gente nem imagina que surgirá. Alguém lá no início do ano, em janeiro, todo mundo estava acreditando que seria a grande alavancagem da economia brasileira e até da economia mundial. Todos os alicerces da economia brasileira estavam sendo feitos, as reformas foram feitas em 2019, todo mundo fala, olha, esse ano de 2020 vai ser o ano que vai fazer a diferença. E fez. Não como esperado, mas fez a diferença para que as pessoas comecem a enxergar algumas questões, principalmente de natureza política e econômica, de que não existe a menor possibilidade, isso é uma visão minha, de existir uma sociedade onde o Estado não esteja amparado, onde o Estado não seja o grande alavancador. Vocês imaginam no Estado se deixasse essa população que hoje recebe o auxílio desprotegido? O papel que os municípios têm, porque nada acontece na União ou no Estado, as coisas acontecem no município. Então, o primeiro que sofre as consequências é o prefeito, é a Câmara de Vereadores que andam pela cidade, são os ouvidos do governo, são os vereadores, são os que primeiro as demandas chegam nos vereadores e essas demandas chegam até o executivo. Então, eu penso que nós tenhamos que, talvez, em 2021, ao elaborarmos esse PPA, onde a sociedade, com certeza, tem que participar, porque isso é um dever, nós tenhamos que redesenhar toda uma conjuntura, com base nessas mudanças que estão acontecendo. Enfim, isso é o que nós temos, isso foi o melhor que nós podemos apresentar para 2021. Esperamos e acreditamos que talvez nós possamos ter em 2021 um cenário, vamos ter fé, né? Que a coisa mude, que essa pandemia passe, que as pessoas voltem a ser empregadas, que o comércio volte a funcionar na sua normalidade, que o mundo volte a ter paz. E que as pessoas que não acreditam, as pessoas que ficam torcendo para que o pior aconteça, olha, todo período de crise é um período de mudança, é um período de aprendizado, e eu acho que todos nós aprendemos uma coisa muito importante: ninguém consegue viver longe de ninguém. É muito triste hoje a gente ter que ficar escondido atrás de uma máscara,
para sobreviver, ou de ter um ente querido que não possa conviver com ele diariamente, mas que, com certeza, nós, seres humanos, sairemos melhor dessa crise. Fico à disposição dos senhores para qualquer pergunta que, porventura, os senhores queiram fazer. Bom, terminada a exposição, em primeiro lugar, queremos agradecer aqui ao nosso secretário e amigo Domingos, em meu nome, em nome do vereador Jair, pelo seu brilhante trabalho em frente à secretaria, porque, como Vossa Senhoria falou, foi um ano atípico, infelizmente, um verdadeiro divisor de águas essa pandemia, né, que ninguém esperava, ninguém nunca imaginava acontecer. Vossa Excelência aqui mesmo pontuou a questão do gestor ter pulso, saber também dizer não, às vezes tomar medidas que não agradam a todos, salvaguarda aqueles que, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, ainda se apropriaram, se aproveitaram, e a gente que acompanha em jornais, a gente vê pela internet a quantidade de pessoas, que ao invés de usar este dinheiro, estes recursos aí para salvar vidas, muito pelo contrário. Houve-se muitos desvios, mas graças a Deus os que foram pegos foram presos, mas eu não poderia aqui deixar de falar que Cubatão viveu um momento que eu particularmente não esperava, e eu acredito também que o vereador Jair e os demais pares desta casa, ninguém esperava, a quantidade de até o declínio das próprias emendas impositivas desta casa para ajudar no combate ao Covid-19, contra o Covid, mudou a realidade de muitos, perdemos entes queridos, amigos, familiares, que é o meu caso, que tive irmã, que tive cunhado, que vieram a óbito por conta disso, e o senhor colocou aqui com propriedade a questão do uso da máscara, hoje, infelizmente, às vezes a gente nem se reconhece, passa um pelo outro, porque é estranho, mas a gente torce para que o povo também se conscientize, faça o seu dever, porque é um vírus que até agora ninguém sabe, da maneira que age, que se ele tem mutações, enquanto não se tiver uma vacina, para combater essa grande praga que assolou o mundo inteiro, que disseminou aí, dizimou vidas e mais vidas, milhares de seres humanos. E a gente espera que para o ano também vindouro, este novo ano de 2021, a gente sabe das dificuldades também ainda que se passarão, porque terão que fazer, ainda o secretário, eu espero que o senhor permaneça à frente da pasta, para que saiba conduzir da maneira que conduziu, desde o momento que assumiu realmente. Então, a gente espera que para o ano vindouro as coisas melhorem. E agradecer, só a gratidão à sua pessoa, a todas as tentativas, ao qual o prefeito fez aí no combate ao Covid. A gente já se ouve dizer em segunda onda, porque isso nos faz... Aqueles que têm consciência, eles realmente vão se precaver, vão se prevenir mais do que já está se prevenindo. Eu acho que tem que redobrar ou até triplicar essa prevenção aí, porque não se sabe
né? Porque a vacina ainda não saiu, a gente sabe, até o final do ano aí, eu espero em Deus, né, que Deus levante pessoas, dê sabedoria para cientistas, para que acabe com esse vírus aí, porque a gente não sabe, porque ele ataca de uma maneira totalmente estranha dentro do corpo, e aquele que contrai, às vezes vem leve, outros que você espera, você acha que está bom, mas daqui um pouco, quando você vê só a notícia que partiu, né, por consequência do Covid-19, ficamos sabendo também depois como é que eu posso dizer, das sequelas, né, que esse vírus deixa, né, que está aparecendo, muitos estão dizendo. Então a gente só tem que pedir a Deus, né, porque Deus é o dono de tudo, é o Pai de tudo, é o Criador, né, tanto do céu como da terra num todo, e é neles que nós temos que confiar para que apareça. Então, muito obrigado, Domingos, sua equipe, a toda a sua equipe, porque eu sei que não é fácil você fazer um planejamento, você tentar, né, da melhor maneira, fazer com que as coisas se encaixem, né, e ainda mais a sabedoria que teve também neste momento de crise, né, que nós não esperávamos. Mas é isso, eu queria falar de coração para você, parabenizar você, a sua equipe. Obrigado. Né, que são verdadeiramente uma equipe técnica, uma equipe, principalmente pelo que nós conhecemos da sua pessoa, que é um servidor de carreira de muito tempo na prefeitura e que não se exime de falar a verdade quando dá ou quando não dá. Eu acho que isso é uma grande virtude. Queríamos nós que todos os secretários fossem desta maneira, né, transparente nos seus atos, nas suas ações, e é isso que nós esperamos aí para o ano que vem. Terminada a exposição, franqueio a palavra aos que desejarem dela fazer uso. Também quero informar que cópia do orçamento foi encaminhada aos senhores vereadores por e-mail dia 6 de outubro de 2020. Com base nesse arquivo, os vereadores que quiserem podem apresentar sugestões de emendas à DATECP no prazo de 10 dias a contar de amanhã até o dia 28 de novembro, né, do corrente ano. O vereador Jair quer fazer uso da palavra? Então, fique à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Domingos. Bom dia aos funcionários aqui presentes. Hoje não temos ninguém na galeria para cumprimentar, né? Cumprimentar os que estão assistindo em casa. Quero aqui também só parabenizar o Domingos e sua equipe pelo grande trabalho que tem feito nessa secretaria. Foi um grande acerto quando o prefeito trouxe esse secretário para o seu governo, né? Um secretário muito técnico, muito responsável, que fala pouco, mas faz muito. E dizer, secretário, que eu não vou estar aqui o ano que vem, mas continuo torcendo que o prefeito mantenha o secretário como o senhor na base do governo dele. Obrigado. Para que nossa cidade ela continue crescendo. Não estarei aqui, mas estarei torcendo para o crescimento da minha cidade. Espero que minha cidade se torne uma cidade bem evoluída. E para uma cidade ser evoluída, primeiro passo, ela precisa ter pessoas competentes, como o senhor secretário Domingo é competente e sua equipe. E que o senhor permaneça por muito tempo. E que nossa cidade pode evoluir bastante para o próximo mandato. Tenho certeza que o governo Ademar, junto com o vice-prefeito Ivan Hildebrando, que é um homem equilibrado, é um cidadão que conhece muito bem a cidade. E sei que o Ivan, como vice-prefeito, vai fazer história como vice, porque, infelizmente, nessa cidade, um vice nunca fez história. E eu espero, Ivan Hildebrando, que nessa gestão,
que você seja o primeiro vice a fazer história nessa cidade, para que mostre para a população que pode existir um vice, sim, que tenha condições de trabalhar, e que você consiga ser um vice diferente, um vice atuante na rua, sai do gabinete. Gabinete não é lugar de vereador, e nem lugar de prefeito, nem de vice-prefeito. Que você seja um vice-prefeito de rua, realmente, buscando o melhor para Cubatão, e eu estarei de fora, torcendo muito por você, para que seja um vice muito atuante, e que a cidade seja governada não só por um prefeito, como também por um vice-prefeito, com responsabilidade que você tem. E tenho certeza que a cidade, o ano que vem, ela vai evoluir muito. Eu espero muito que o prefeito Ademar saia de Cubatão, aprovado como o Paulo Alexandre foi aprovado em Santa, e tenho certeza que o prefeito ele vai governar essa cidade como ninguém nunca governou nesse segundo mandato. E é só isso aí, e agradecer aos funcionários aqui presentes, esse povo competente que é a Câmara Municipal de Cubatão tem uma equipe muito competente. Só isso que eu tenho a agradecer. Bom dia a todos. Bom, aproveito, Jair, para te agradecer pelas palavras, agradecer também a equipe, né, da TV Câmara, a equipe de servidores desta casa, que também a gente sabe que com muita dedicação prepara essas audiências. Não poderia deixar aqui também de falar que a participação popular é muito importante também, para que a gente saiba, né, como o vereador Jair aqui acabou de falar, dê sugestões, tragam sugestões, né, para que a cidade ela realmente evolua, para que realmente ela seja uma cidade diferente, seja uma cidade totalmente, que ela seja reconstruída, na verdade, né, que continue nesse projeto de reconstrução. Mas eu espero que a nova Câmara, que aqui estará também, serão, né, vereadores que eu acredito que se colocaram à disposição porque amam a cidade também, porque gostam, né, e que vão contribuir para o crescimento, mesmo sendo oposição ou situação. Eu acho que a visão é uma só de todos, que é o crescimento da cidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a audiência pública de finanças e orçamento. Eu converso agora com o secretário Domingos Sávio, que é o secretário de planejamento. Um ano atípico, um ano que o senhor falou e que o mundo sabe com relação à pandemia, mas os números não param, né? Haja números, né, secretário? Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Então, realmente nós estamos passando por um ano atípico na história da civilização, em que o mundo se preparou tecnologicamente para uma guerra atômica, mas não estava preparado para o combate a um vírus, a um inimigo invisível, né? Enquanto as grandes potências
gastam recursos e mais recursos com armas bélicas. Hoje nós vemos a corrida para investir em ciência, para salvaguardar a raça humana. E hoje nós temos um cenário de incerteza. E nesse cenário de incerteza é que faz a grande diferença. As pessoas precisam se reinventar, as pessoas estão descobrindo as suas crenças, a sua fé, a sua esperança. É difícil a gente encontrar alguém que não tenha perdido um amigo, um ente querido, e mais uma vez a gente vê que os países da Europa já estão na segunda onda. Nós temos noticiários recentes no Brasil que o vírus volta a atacar novamente. Então, mais uma vez, eu acho que as pessoas precisam tomar consciência de que isso não é uma brincadeira. Sim. Isso é uma realidade. E essa realidade ela precisa ser tratada com o devido cuidado. Se dá para evitar, vamos evitar aglomerações. As pessoas que precisam estar na linha de frente são as pessoas da área médica, da área de saúde, da área de segurança, da área de assistência social. Os demais, cada um dá para contribuir de uma forma para que nós possamos sair disso sem perder mais vidas. Quantas cidades de Cubatão, em termos quantitativos, já foram perdidas? Nós temos uma população de 131 mil habitantes. Mais do que a população inteira de Cubatão, nós já perdemos aqui só no Brasil. Então, a coisa é séria. A gente precisa tomar consciência disso, que a pandemia não é uma ideologia, é uma realidade. Tá bom, secretário, um abraço ao senhor, obrigado Obrigado pela atenção e boa sorte, tá bom? Obrigado. Muito bem, está aí a participação do secretário Domingos Sávio, que é o secretário de Planejamento. Agora eu converso com o vereador Ivan Delbrando, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Atentamente o senhor ouviu o secretário relacionado ao orçamento, né, para 2021. Qual é a sua observação? Como é que o senhor encarou todos os números apresentados e o exercício para 2021? Bom dia, vereador. Bom dia, Washington, bom dia a todos, né, que nos assistem pela TV Câmara. Deixando claro aqui, quero só fazer, né, uma fala, ilustrar a fala do secretário, iniciando na questão da prevenção contra esse vírus, que foi um ano realmente atípico, né, onde teve-se que, infelizmente, declinar, tirar dinheiro, né, de fichas para que enviasse a saúde para combater, né, ajudar a combater essa praga mortal que é esse vírus, esse Covid-19. E é claro que a gente sabe que os números apresentados hoje aqui foram números bem... Quem acompanhou viu que são números reais, né, e que a gente espera que o ano que vem as coisas melhorem, né, num cenário financeiro, que não se precise, né, tirar dinheiro de secretarias aí. Números, inclusive, vereador, apresentado para o combate à Covid, não é? Não, justo, então. É por esse motivo que a gente fala, porque às vezes muitos não entendem, porque não aplicou, não investiu na cultura, sendo que você tem hoje, quem tem responsabilidade, você tem que deixar de aplicar na cultura, no esporte, para você encaminhar para a saúde, porque saúde é vida, né? E a gente sabe que o esporte, ele pode esperar, a educação, como foi falado, né, explanado atipicamente também em casa, alunos estudando, né, sem ter contato aí, mas a gente espera que o ano vindouro, agora esse ano de 2021, seja um ano melhor, né, que consigam encontrar essa vacina ainda até o final deste ano, para que o ano que vem possa se continuar os trabalhos, né, que já se começaram, já se iniciaram aí, e não tenha essa tal de segunda onda aí, que já seja repreendida em nome de Jesus aí, que não aconteça nada daquilo que prejudique este planejamento, né, esta peça orçamentária, que
que se apresentou para o ano de 2021. O melhor para todos em todo o mundo, não é, vereador? Muito obrigado, um abraço ao senhor Eu que agradeço, e até a Washington. próxima. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Muito bem, está aí o vereador, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o vereador Ivan Delbrando, conversando conosco aqui no término da audiência pública, onde foi apresentado, fixando o orçamento para 2021. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Não percam às 18 horas ou últimas notícias, com muita informação e muita prestação de serviço para você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Tenham todos uma ótima tarde. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Um abraço e até o nosso próximo encontro.